Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nesse momento relaxar o nosso corpo material, relaxar a nossa mente, nos colocarmos em paz e receptivos para tentar, através da nossa compreensão, absorver as palavras do Mestre Jesus, que nos disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos nesse momento orar aquele poema de luz e amor que o Cristo nos deixou.
dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, paz, cura e prosperidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, sucumbir às tentações, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Termal 98.3 de Santo Amaro da Imperatriz. Sou trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis e hoje iremos conversar sobre uma passagem de Jesus, Pecado por Pensamentos. E a passagem diz o seguinte: Aprendestes que foi dito aos antigos: Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira observação é que a palavra adultério não deve ser absolutamente entendida aqui no significado exclusivo de que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus empregou a palavra adultério por extensão, para designar o mal, o pecado e todo o pensamento mau. Como, por exemplo, nesta passagem: Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A palavra adultério, ela deriva do termo do latim adulterare, que significa alterar, corromper. No dicionário Aurélio, a palavra adultério significa também alterar, corromper, falsificar e também significa infidelidade conjugal. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte, que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E resumindo, o Evangelho nos diz que aquele que nem sequer pensa na ideia do mal, já há um progresso realizado. Aquele que pensa, a quem essa ideia acode, mas que repele, há um progresso em vias de realização. E naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento ele se compraz, ele segue nesse pensamento, ele faz questão de pensar, o mal ainda existe na plenitude da sua força. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, no capítulo 15, Emmanuel nos ensina que pensar é criar. Olha só que profundo que é isso. Pensar é criar. Isso quem fala é o Emmanuel, no livro Pão Nosso. No site O Consolador, existe uma mensagem sobre pecados por pensamento. E ele nos diz o seguinte, que quando pensamos, nós estamos exercitando muitas vezes a vontade que gerencia o nosso ser. Ou seja, o pensamento nos dá a direção para onde levaremos as nossas ações, para onde levaremos a nossa vida. Isso nos leva à necessidade constante de meditar sobre o que estamos buscando com os nossos pensamentos. Existe uma interdependência de tudo na natureza e por isso a nossa vida está, sem dúvida, intimamente ligada e guiada pelos nossos pensamentos.
E assim a gente necessita separar o joio do trigo dos nossos pensamentos, ou seja, separar os pensamentos bons dos pensamentos maus. Segundo o site O Consolador, os nossos pensamentos diários nos levam a hábitos que, por sua vez, nos levam a algum tipo de rotina. E muitas vezes nós não percebemos o valor positivo ou negativo desses hábitos e até mesmo dessa rotina. Dessa forma, as emoções, os pensamentos e os atos são os elementos que nos levam a novos comportamentos, sejam eles comportamentos construtivos ou comportamentos destrutivos. Isso nos mostra que existe uma relação muito estreita entre o ato de pensar e a ação correspondente a esse pensamento. No livro Assim Vencerás, de Chico Xavier, tem uma mensagem do Emmanuel que eu vou ler para vocês aqui, alguns trechos da mensagem, não vou ler toda, mas os trechos que eu considerei mais importantes para a nossa conversa de hoje. A mensagem diz o seguinte: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. O pensamento vibra, desse modo, no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina um edifício a elevar-se do solo. O técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatutária e o artista compõe sublimadas formações da beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. E há também pensando que o sovina significa que uma pessoa muito apegada ao dinheiro. E há também pensando que o sovina levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, tanto quanto o preguiçoso coagula para si próprio os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte, mais intensivamente vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz, pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados, agimos e reagimos. Por fim, a mensagem de Emmanuel nos fala que viverá o homem onde situe o seu coração. Diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Olha só que mensagem bonita do Emmanuel, né? Ele fala que o pensamento é a força viva do nosso coração. Ou seja, eu entendo que tudo surge no coração, né? A nossa intenção. Através da nossa intenção boa ou ruim, teremos pensamentos bons ou ruins. E a partir daí, a gente vai ter aquela ação correspondente ao pensamento, ação boa ou ruim, né? Por isso que nós devemos cuidar os nossos pensamentos, separar os pensamentos bons dos ruins e analisar por que estou tendo esse pensamento ruim, né? E tentar tirar ele da cabeça, né? Porque o mal atrai o mal e o bem atrai o bem. Ainda no site Consolador, a mensagem destaca que os espíritos têm a capacidade de penetrar em nossos pensamentos. Olha só, pessoal. Os espíritos têm a capacidade de penetrar em nossos pensamentos. E essa é a resposta que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Pergunta 459 que Kardec fez aos espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só, né? Ordinário aqui quer dizer algo muito comum, que acontece toda hora.
E nesse caso, então, os espíritos, eles querem dizer que é comum que os espíritos influenciem os nossos pensamentos, pois normalmente são eles que nos dirigem. Ora, podemos perceber que estamos vivendo rodeados de pensamentos, vibrações, energias de todo tipo a influenciar, bem ou mal, a nossa existência. Portanto, é muito significativo o ato de pensar e seus reflexos em nossa existência. Como nos ensinava Jesus, orai e vigiai. Orar é sem dúvida uma benção que nos ajuda a equilibrar os nossos pensamentos. E o ato de vigiar é o pensamento policiando o pensamento, para apenas gerar atos positivos em nossas vidas. O site Consolador ainda fala o seguinte aqui, que pensamentos discordantes com a nossa vida, pensamentos que nos levam ao desequilíbrio, só podem ser interessantes aos espíritos que se atraem para tal situação. Ou seja, os espíritos menos esclarecidos, os espíritos maus. Então, mais uma vez, estamos vendo a necessidade de pensar, bem falar e de bem agir para gerar saúde e atrair espíritos bons ao nosso lado. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, Com essa nossa conversa de hoje, fica evidente que devemos cuidar muito dos nossos pensamentos. E eu quero contar uma experiência minha aqui, Eu lembro que em uma época da minha vida, eu tinha muitos pensamentos invasivos. Muitos pensamentos que me colocavam para baixo. Então, eu lembro que eu rezei com muita fé, e me veio à mente a seguinte ideia: não deixe nem por um segundo um pensamento ruim na sua cabeça. Toda vez que vier um pensamento ruim na sua cabeça, substitua por 3 pensamentos bons. Então eu fui fazendo isso. Toda vez que vinha um pensamento ruim na minha cabeça, eu lembrava de 3 coisas boas que tinham acontecido na minha vida, ou, se não tinha acontecido, eu pensava em 3 coisas boas que existem no mundo, E no início era um pouco difícil fazer isso, eu tinha que fazer um pouco de esforço, E eu forçava, mas eu substituía por 3 pensamentos bons. Eu olhava, que sol bonito, Que natureza bonita, lembrei de uma coisa boa que me aconteceu. Então eu colocava 3 pensamentos bons. E com o tempo eu nunca mais tive pensamentos ruins. Isso é só uma técnica minha, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, meus amigos, agradeço muito os ouvintes da Rádio Termal que estiveram aqui conosco, que assistiram a nossa conversa de hoje, e gostaria de pedir para que coloquem em prática os pensamentos bons e para que evitem pensar no mal. Pense no bem sempre, porque o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. Então a escolha está conosco, Pensem sempre no bem. Muito obrigado aos ouvintes e desejo a todos um bom final de semana. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu,
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olharmos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele.
e que no mundo teremos que sofrer. Mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,